Graças e paz de Cristo, amados irmãos. Nós estamos aqui nesta noite para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de honra, de glória, de louvor e de toda exaltação. Amém? Nós vamos estar nesse momento orando, né? E a nossa oração, queridos, é sempre uma oração de gratidão ao Senhor, de agradecimento ao Senhor, de um coração agradecido a Ele, né, por tudo o que Ele já fez nas nossas vidas. Né, o sacrifício de Cristo ali na cruz, né, nos resgatou. Nós somos gratos ao Senhor porque Ele cuida de nós todos os dias. A boa mão de Deus está sobre as nossas vidas. E nós somos agradecidos ao Senhor, queridos, porque nós podemos nele confiar. Nós sabemos que em todo tempo, em toda e qualquer situação, a mão do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E nele, somente nele, nós podemos confiar e descansar o nosso coração. Amém? Vamos orar então. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor e nós reconhecemos a tua fidelidade. O Senhor é fiel, o Senhor é bom e o Senhor é misericordioso. Pai, nós sabemos que as tuas misericórdias, elas se manifestam todos os dias sobre as nossas vidas. O teu amor, Pai, é a tua graça. Senhor, em ti nós podemos descansar, nós podemos confiar. Nós podemos entregar inteiramente, Pai, os nossos caminhos a Ti. Nós podemos entregar as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Nós podemos, Senhor, colocar a nossa família, Pai, consagrar ao Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor verdadeiramente, o Senhor cuida. Pai, nós somos gratos por estarmos aqui nesta noite, por podermos, Senhor, aqui juntos glorificar e exaltar o Teu nome. E nós reconhecemos, não há outro Deus, não há outro semelhante a Ti, Pai, somente o Senhor, Pai, e a Ti nós entregamos a nossa vida, tudo nós colocamos nas Tuas mãos, nós entregamos, Pai, a nossa vida diante do Senhor, no altar do Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Pai, nós nos derramamos na Tua presença e nós Te bendizemos. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar lendo, né, um texto bíblico nesse momento e logo em seguida a nossa equipe de louvor vai estar adorando, ministrando, né, hinos de louvor ao Senhor. Amém, queridos? Então vamos estar lendo um texto que se encontra no Evangelho de Mateus. O capítulo é o capítulo de número 24. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui a partir do versículo de número 45. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 45. Amém? Diz a palavra de Deus: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, queridos? Esse capítulo de número 24, né, é conhecido como o sermão profético de Jesus, ou o sermão escatológico de Jesus. Né? Ali os seus discípulos vão perguntar para ele: Senhor,
quando será o fim, né, de todas as coisas, né? Quando será a tua volta? E Jesus está ali dando, sabe, algumas orientações, né? Jesus vai estar dando explicações ali, mostrando para eles que o Filho do Homem, né, voltará. Queridos, e nós esperamos a volta de Jesus. Como servos, né? Ele é o nosso Senhor, ele foi. E ele falou, olha, eis que voltarei. E nós aguardamos esse momento, porque nós sabemos e temos convicção e certeza que Jesus voltará. Essa é a minha esperança, essa é a sua esperança, a esperança da igreja, é a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, então, nós vamos estar adorando ao Senhor, né, com hinos e louvores, né, que devem brotar, queridos, do nosso coração, devem brotar, né, da nossa alma, do nosso interior. Nós, quando cantamos, não deve ser apenas com só os lábios, ser como se fosse uma canção vazia, sabe? Sem mais não. Quando nós abrimos os nossos lábios, em primeiro lugar, esse louvor, ele nasce, sabe, lá no nosso coração. E nós manifestamos com os nossos lábios glória, glória e honra ao nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar.
Hino de número 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa
deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Glória, glória, glória a Deus. Amém, amados? Nesse momento, né, nós vamos estar orando mais uma vez, né? Nós sabemos que no mês de agosto se comemora, né, o Dia dos Pais, né? E nós vamos orar pelos pais. Nós sabemos das dificuldades, né, da paternidade, nós sabemos das lutas, nós sabemos de tudo e sabemos que precisamos do Senhor. Precisamos, sabe, do Espírito Santo de Deus para nos dar a sabedoria necessária para conduzir as nossas famílias, para conduzir os nossos filhos, né? E a melhor maneira, queridos, de fazermos isso é joelho no chão. É reconhecer que de nós mesmos nós nada temos para oferecer. É reconhecer a nossa dependência de Deus. Nós sabemos que é Ele sabe todas as coisas. Eu costumo dizer que Ele sabe o fim desde o começo. Na sua presciência, nada pode surpreender a Deus.
Ele sabe tudo, amém, queridos? Então, nós vamos estar orando nesse momento, né? Pelos papais, né? Pelas famílias. Sabemos também que nesse momento que nós vivemos, né? Muitas famílias choram a perda, né? De entes queridos, muitas vezes do pai de família. Nós sabemos, né, que é triste, né? Nós sabemos que muitas pessoas têm sido colhidas, né, por essa enfermidade, mas nós temos visto também, queridos, muitas pessoas sendo recuperadas, né, ali conseguindo, sabe, vencer esse momento, e nós sabemos que para vencermos qualquer situação que seja, nós precisamos de Deus, nós precisamos dEle, nós devemos confiar, falar, Senhor, olha, eu preciso de Ti. Olha, sem Ti eu nada sou. Sem Ti eu nada posso fazer. Mas o Senhor, Ele diz, olha, Ele fala ao nosso coração. E Paulo vai dizer, olha, posso suportar todas as coisas. Em Cristo, Ele nos fortalece. Amém, queridos? Então nós vamos orar nesse momento, né? Apresentando, então, os papais, as famílias, e também as famílias enlutadas também, os corações ali, né, que estão sofrendo nesse momento, nós nos compadecemos, né, do sofrimento. Amém, Pai? Na Tua presença, Pai, no nome de Jesus nós oramos. Como pais, meu Deus, nós sabemos que nós precisamos de Ti para conduzir os nossos lares, para conduzir as nossas famílias. Nós precisamos da direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda e nós reconhecemos que somos dependentes de Ti e queremos ser, Pai, e depender do Senhor inteiramente. Dai-nos sabedoria do alto, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós oramos, Pai. Oramos também pela saúde também dos pais de família. Deus, nós oramos também pelas famílias que perderam ali seus pais, os entes queridos. Deus, conforta, consola, Pai, os corações. Deus, o Teu Espírito Santo, Ele é Espírito Consolador. Tu és o Consolador fiel, Pai. E nós sabemos que o conforto e o consolo vêm de Ti, Pai. Nós oramos nesta noite. Sabemos que a Tua boa mão pode tocar nos corações, que a Tua boa mão, Senhor, também pode operar um milagre naqueles que estão enfermos, muitos estão na UTI, meu Deus, mas nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Basta uma palavra do Senhor, Deus, e não é por merecimento, Pai, mas é graça e misericórdia do Senhor. E nós oramos, Pai, confiados em Ti, Pai. Nós confiamos no Senhor. Pai, nós colocamos e depositamos tudo nas Tuas mãos. Senhor, ajuda as nossas famílias, ajuda os nossos lares, ajuda, Senhor, a nossa casa, ajuda, Senhor, os maridos, as esposas, ajuda os filhos, Senhor. Pai, Tu és o Senhor da família. A família, Pai, foi o Senhor, meu Deus, que construiu, foi o Senhor, o mentor da família é o Senhor, Pai. E nós oramos nesta noite, queremos já agradecer por tudo. E agradecendo, Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. E nesse momento, né, nós temos a grande alegria, né, de ter conosco, né, o nosso amado pastor Júlio, né, pastor Júlio, muito querido, né, ele, toda a sua família, a irmã Denise, né, sua esposa, né, eles estão conosco nessa noite. O pastor Júlio vai estar hoje pregando a palavra de Deus, né? Ele já esteve aqui durante mais de 16 anos aqui, né, pastoreando aqui essa congregação, né? Esteve ali fazendo um curso ali em Portugal, retornou, está novamente conosco. Queridos, e é uma alegria tão grande, sabe, tê-los conosco, ter o pastor Júlio conosco e pregando a palavra de Deus, né? E nós convidamos, que ele falou, pastor Júlio, nós queremos, né, que o Senhor coloque no seu coração uma palavra para os nossos corações nessa noite. E cremos, queridos, né, que Deus vai usar a vida do seu servo como tem usado, né, desde que o conhecemos, né? Então, já nesse momento, eu convido o pastor Júlio para estar aqui à frente. Vamos estar orando pela vida dele, né? Agradecendo a vida do pastor Júlio, agradecendo a Deus, né, pela vida do pastor Júlio,
Queridos, nós vamos estar aqui, né, ouvindo, continuar, temos ouvido e vamos continuar ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus através do céu. Estenda as suas mãos aqui para frente. Pai, nós queremos orar pela vida do teu servo. Senhor, usa poderosamente, Pai, com graça, com autoridade e com a unção do teu Espírito Santo. Pai, que os nossos corações estejam preparados, Senhor, para receber a palavra ministrada nesta noite. A tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra, ela cura a nossa alma. A tua palavra, ela nos encoraja. A tua palavra, Senhor, ela trabalha nas nossas vidas. Usa, Pai, os lábios, Pai, Davi e o pastor Júlio, nesta noite, para pregar a tua palavra. E desde já nós te agradecemos pela vida dele, pela sua família, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem nos unido para estarmos juntos, Pai, caminhando lado a lado, Pai, na tua obra. E eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Pastor Júlio, fica à vontade. Obrigado, pastor Divino. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo, se puderem, Salmo 127. Salmo bastante conhecido de todos os irmãos, todos nós. Salmo 127. É com muita alegria que retorno para cá, após um longo período ausente, né? Demorou a passar. Foram 10 meses praticamente de ausência no Brasil, longe da família, dos irmãos, da igreja. Lá nós estávamos congregando na Igreja Batista, lembrando sempre do pastor Divino, que ele já foi batista, agora é assembleiano, então não tem problema um assembleiano virar batista também, né? Não tem problema nenhum. E nos identificamos muito com a Igreja Batista lá de Portugal. Não nos identificamos com a Assembleia de Deus de lá, fomos lá visitar. Mas até a irmã Denise virou batista lá também. E foi muito bom passar esse período lá com os irmãos da Igreja Batista, apesar de que a crise nos forçou a não estarmos juntos, né? Mas durante o período que estivemos juntos lá, foi um período de comunhão, de alegria, de gozo. E agora mais alegre porque estamos de volta no Brasil, com parte do projeto concluído. Resta pouca coisa para terminar o nosso propósito, o nosso objetivo. Posso tirar a máscara aqui, não posso? Não vai espirrar saliva aí não, vai? Está longe, né? Então, melhorou até a voz, ó. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém. Meus queridos, hoje foi comemorado o Dia dos Pais, não é? Aquele almoço delicioso com a família, com os filhos, aqueles que puderam. Sabemos que existem situações em que os filhos não podem estar presentes, ou os pais.
porque já partiram para a glória ou porque estão distantes, já partiram para outro local, não é verdade? E por N outros motivos, mas aqueles que puderam confraternizar com suas famílias foi muito bom, não é? Eu saí logo cedo para ir ao açougue e eu acho que a ideia não foi só minha, né? Tinha muitos outros pais lá e eu fiquei no medo tremendo, me distorcendo para lá, para cá, porque tinha muita gente no açougue. E eles não estavam guardando as devidas recomendações das autoridades sanitárias. Alguns estavam até fungando aqui no meu pé da nuca, aqui na orelha. Aqui eu senti o hálito, apesar da máscara, né? E de vez em quando eu afastava, ia lá para a parede, com medo, porque o inimigo, ele está próximo. O inimigo, ele está batendo as portas do supermercado, do açougue, da farmácia, da nossa casa, do nosso vizinho. Depois que eu cheguei ao Brasil, eu recebi notícia de várias pessoas que adquiriram essa enfermidade. Pessoas da família, parentes próximos, vizinhos, amigos. E eles não são nossos inimigos, mas tememos estar próximos deles, não é verdade? Quando a gente fica sabendo que alguém foi contaminado com essa doença, imediatamente a gente já recomenda, opa, quarentena. Por isso que nós tratamos de ficar uns 40 dias isolados da família secundária aqui da igreja, né? A primária, minha mãe, eu não consegui ficar longe dela, meus irmãos também não. Mas de vocês a gente conseguiu ficar distante aí uns 30, 40 dias até para preservá-los, porque fizemos uma viagem traumática, perigosa também, né? Com o avião lotado. E o inimigo, como eu disse, não são os nossos parentes, não são os nossos amigos, não são os clientes. É o vírus. E diversas medidas são tomadas por todos nós para se precaver e às vezes ficamos até com medo, né? Eu não sei se você já passou por essa situação de temer estando no meio das pessoas, estando no ambiente com muitas pessoas. Eu também estou temendo, eu também tive medo. Hoje pela manhã eu tive medo, tanto é que eu tentava me esgueirar de todas as formas para manter distância. E aqui no Brasil as pessoas não respeitam essa medida de segurança. Por quê? Em locais de visitação pública, eu tenho percebido que as pessoas ficam muito próximas umas das outras. Lá onde nós estávamos, isso não acontecia, as pessoas ficavam distantes, a mentalidade lá parece que é um pouco diferente. E não pense vocês que pelo fato de lá na Europa as pessoas manterem mais distanciamento, os europeus estão isentos de se encontrarem com o inimigo. As notícias mostram que países europeus têm demonstrado uma elevada taxa de mortalidade e de contaminação também. Por quê? Porque a situação é muito mais complicada do que manter o distanciamento social. É muito mais complicado do que isso. O próprio salmista nos alerta com relação a essa situação há milhares de anos atrás. Quando ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observe que a palavra de Deus não está excluindo a presença do sentinela. Concorda comigo? Se o Senhor não vigiar a cidade, não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O vigia está lá, ele está vigiando. Nós precisamos estar em vigilância, nós precisamos estar em constante vigilância, porque
O inimigo está à porta. E o inimigo é o vírus. Só que o fato da sentinela estar lá, o fato do vigia estar lá, o fato do álcool gel, da máscara estar lá, isso não quer dizer que nós não vamos nos encontrar com o inimigo. Concorda comigo? Não quer dizer, porque existem inúmeras outras situações que podem fazer com que o inimigo penetre no nosso organismo. Não é o gel, não é a máscara, não é o distanciamento social, eles devem existir. O vigia tem que estar lá. A Bíblia diz que o vigia está lá vigiando. Mas existe uma partícula passivadora antes, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar o Irênio, se o Senhor não guardar o Júlio, se o Senhor não guardar o Edson, em vão é o álcool, em vão é a máscara, em vão é o distanciamento, todas as medidas. E se o Senhor não quiser guardar também, vai acontecer do inimigo entrar, porque Deus é soberano. E aí o que nós tememos quando o inimigo entra? Qual é o nosso maior temor? Qual é o nosso maior temor? Morrer. Existem outros temores além de morrer. Qual é o outro temor? Transmitir para alguém e essa pessoa morrer. Esse é o grande temor, não é? Ou sofrer, porque é do nosso conhecimento que nem todos que têm contato com o inimigo morrem, não é verdade? A estimativa é que 1% daqueles que não fazem parte do grupo de risco, que entram em contato com o inimigo e morrem, 1%. Mas todos nós tememos, não é verdade? Todos nós tememos a morte. Mas afinal, irmãos, a morte é bom ou é ruim para o cristão? É uma coisa boa ou é uma coisa ruim para o cristão? É boa? Todo mundo concorda? Depende do momento. A morte é uma coisa boa para o cristão? Sim ou não? Sim? Eu vi uns 3 ou 4 respondendo sim. É boa, né, Mariana? É a Mariana mesmo, né? A gente sabe porque está próximo da irmã Leia aqui, né? Deixa morrer. Meu cunhado, o Wellington, os irmãos conheceram ele passou um tempo congregando aqui conosco. Ele, desde o início da crise, ele vem falando assim, eu vou falar um negócio sério para vocês. Vai morrer gente. Novidade, não é? Muitas pessoas vão se contaminar. E a tese dele é de quanto mais cedo você se contaminar, melhor para você, porque aí você cria imunidade e acaba o medo. Imunidade e acaba o medo. Se você não fizer parte daquele 1% que vai para o outro lado, não é verdade? Então, como solucionar esse paradoxo, né? Como solucionar esse paradoxo de que morrer não é ruim, não é verdade? Aí alguém diz, depende do momento. Então, morrer não é bom. Em determinado momento é bom, em determinado momento é ruim. E a morte está às portas, não é? Muitos amigos, muitos parentes, muitas pessoas deixaram de existir nesse mundo físico devido a essa pandemia. E muitos outros ainda deixarão de existir. Quer seja por conta desse inimigo ou por outras situações, não é? Muitos ainda deixarão de existir. E nós encontramos esse temor
em todas as culturas. Os noticiários, nos jornais, na televisão, na internet, demonstram isso. A preocupação é mundial. Todos os países do mundo estão extremamente preocupados com essa situação. E estão recomendando, situações para evitar que o inimigo entre na vida das pessoas, a fim de que elas não venham superlotar o sistema de saúde e, havendo superlotação no sistema de saúde, consequentemente, morte. Porque não se conseguirá cuidar de todos os enfermos. O número de contaminações é muito grande, é elevado. Não é verdade? Então, em todas as culturas, essa tem sido uma situação que preocupa as pessoas. Não é só na nossa, é no mundo todo. As pessoas estão extremamente preocupadas com a penetração do inimigo nos seus corpos, e todo mundo sabe que inimigo que eu estou me referindo é o Covid, é o vírus que causa essa doença. E, por ocasião da entrada do inimigo, ninguém garante que você vai sobreviver ou não. Ninguém pode garantir isso. Nem o pastor divino. Ele não pode. Meus irmãos, fique tranquilo que se você se contaminar, você não vai morrer. O senhor é capaz de fazer essa garantia, pastor? Eu também não posso fazer isso. Ninguém pode. Porque os nossos dias, diz-nos a palavra de Deus, estão contados. Aliás, o próprio Cristo disse que até mesmo os cabelos, eu não sei como é que Deus vai fazer isso comigo, porque não, parece que é mais fácil, não tem mais cabelo aqui, está diminuindo cada vez mais. Mas tem gente que tem muito cabelo ainda na cabeça, e eles estão todos contados. Estão todos contados, quer dizer que Deus tem total controle, conhecimento, sapiência, sabedoria de tudo que está acontecendo. Ele sabe o que vai acontecer comigo, ele sabe o que vai acontecer com você, ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Concorda comigo? Deus é soberano nas suas decisões, Deus tem o controle de todas as coisas. Desde os tempos bíblicos, que as pessoas tinham essa preocupação com relação a encontrar com a morte. E naquela época não existia esse inimigo, existiam outros inimigos, mas as pessoas se precaviam e tinham temor ao se defrontar com esse inimigo, que é a morte, não é? Paulo, um exemplo de fé, escritor de várias cartas da Bíblia, ele tinha essa consciência. Mas ele encarava a morte de uma forma bastante otimista, coisa que não acontece conosco, coisa que não acontece comigo, coisa que não acontece com a maioria das pessoas, encarar a morte de uma forma bastante otimista. Aliás, muitos temem a morte de uma forma trágica, assustadora, não é? Mas Paulo não tinha esse pensamento. Você teria coragem, você ousaria dizer, eu ousaria dizer que morrer é lucro? Morrer é lucro. E é algo incomparavelmente melhor do que estar vivo. Você teria ousadia para dizer isso? Morrer é lucro, morrer é ganho. Não se preocupe com a epidemia, com o Covid, morrer é lucro. E olha, morrer é algo incomparavelmente melhor do que viver. Quem gosta de viver? Eu. Quem gosta de morrer? Ninguém. Ninguém. Ninguém gosta de morrer. E como é que Paulo utiliza, então, um discurso bíblico? Eu quero que você, se você já conhece essa passagem, você não precisa abrir a sua Bíblia, mas se você não conhece, eu quero que você vá lá para Filipenses capítulo 1, capítulo 1 de Filipenses. Quero ler junto com você.
capítulo 1, versículo 23. Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 23. Vamos ler a partir do 21. Ele dizia: porque viver para mim é Cristo. Para mim viver é Cristo. Ele dizia isso com muita convicção. Para mim viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, então não sei o que devo escolher. Se viver resultar em fruto para o reino de Deus, ele diz que está numa sinuca de bico, né? Não sabe o que escolher. Se é melhor estar vivo para dar fruto do que partir ou estar com Cristo. A questão é que a confiança dele de que viver era estar servindo a Cristo era tão firme que ele considerava que se o viver produzisse fruto para servir a Cristo, ele queria viver, mas se não produzisse, melhor é estar com Cristo. Ele tinha uma convicção tão grande que a fé dele era inabalável, mesmo na morte. E na vida também, não é? Coisa que não acontece comigo. Eu não sei o que acontece com você, porque vez por outra nós vacilamos na fé. Eu vacilo na fé. Apesar de ter convicção do projeto que eu parti para desenvolver, de vez em quando passava pela mente: meu Deus, será que era isso mesmo que o Senhor queria? Será que é isso mesmo que eu tinha que fazer? De vez em quando vinha a dúvida, não é? Vacilava na fé. Mas Paulo não agia dessa forma, ele tinha convicção. Então, devido às pressões, devido ao sofrimento, devido às dificuldades, não é? Paulo chegou a compartilhar com seus irmãos o grande dilema que ele estava passando. Se era melhor estar vivo, produzindo fruto, ou se era melhor partir e estar com Cristo. E eu penso que nós, cristãos, não temos dúvida, a grande maioria de nós, queremos viver, não queremos morrer. A vida é boa. A vida é agradável. A morte, alguns até dizem assim: ninguém voltou de lá para avisar para a gente como é que é. Então, eu prefiro não arriscar. Mas nós temos exemplo das Escrituras, não é? Existem pessoas que voltaram da morte. Algumas delas testificaram, deixaram registros, deixaram escrito, para que isso pudesse nos animar e nos fortalecer na esperança de que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Se lembra de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado? Lá no livro de Atos, capítulo 5, ele descreve que no momento que ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, ele verbalizou isso. E alguém foi e anotou. Lucas, aquele que o pastor Divino falou no domingo passado, ele esteve falando sobre o médico divino, ele, colhendo o depoimento de outras pessoas, ele registrou que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu aberto e o Senhor Jesus à direita de Deus, de braços abertos para recebê-lo. Está em Atos capítulo 7. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor,
recebe o meu espírito. Ele tinha convicção que estava indo ter com Jesus. Certo dia, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João e os conduziu em particular a um alto monte, o Monte da Transfiguração. E a Bíblia diz que ele transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz e lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Apareceu no monte lá da Transfiguração, Moisés e Elias conversando com Jesus. Pessoas que há mais de 1000 anos, Moisés, o grande líder, há mais de 1000 anos, tinha morrido e de repente está lá junto com Jesus no Monte da Transfiguração. Então a gente, a partir dessas passagens, a gente chega à conclusão que a morte não põe fim à nossa existência. Lá estava Moisés, lá estava Elias, conversando com Jesus, dialogando com o Filho de Deus. Então nós temos na Bíblia Sagrada uma revelação direta da parte de Deus, uma revelação direta que existe a imortalidade da alma. A alma não morre, a não ser a alma que pecar. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Se não se reconciliar com Deus, porque se reconciliar com Deus, não vai morrer também. A alma não morre. Não deixa de existir. Pecou, pediu perdão, confessou o seu pecado, confessou sua transgressão, está em paz com Deus, não vai morrer. A alma continua sendo imortal, não é verdade? E aí, a Bíblia tem essa regra de fé e de conduta para aqueles que acreditam na vida após a morte. A sua alma não morre. Apareceu lá Elias, apareceu Moisés, conversando com Jesus, aqueles que tinham morrido. E o versículo 23 de Paulo aos Filipenses, nós lemos o 21, não é? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E o 22 e o 23 ele dizia, de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Algo que é muito melhor. Partir e estar com Cristo, ele está dizendo que é algo incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo para nós aqui que mesmo se ele viesse a morrer de coronavírus, ou de corona não, de qualquer outra situação, ele estava convicto de que a sua alma seria recepcionada no céu. Vez por outra, a Bíblia confunde alma com espírito, e os dois seriam recepcionados no céu. Partir desse mundo físico para um mundo espiritual é sinônimo de desfrutar de um nível superior de intimidade com o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Partir desse mundo físico e ir para o mundo espiritual é desfrutar de um outro nível de intimidade, de comunhão com Deus. É aquilo que eu sempre digo, é ser promovido, não é? Então, o cristão não deve temer a morte. O cristão não deve temer o covírus. O cristão não deve temer o inimigo. Mas nem por isso deixa de praticar a vigilância. O salmista disse que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela está lá. Temos que continuar mantendo vigilância. Temos que continuar tendo precaução. Temos que continuar tomando todas as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias. Continuamos vigilantes. Continuamos sóbrios. Continuamos tomando todas as precauções. Mas elas não garantirão que o inimigo não vai entrar. Não garantirão. Apesar de cumprirmos todas as recomendações, apesar de cumprirmos todos os protocolos, não é garantia que não seremos contaminados. Você tem convicção disso? Sim ou não? Não é garantia. Existem inúmeras situações que possibilitam o inimigo adentrar o seu organismo. Coçar de um olho,
pestanejar, o tocar numa maçaneta, num botão do elevador, pegar um táxi, um Uber, o volante do seu carro, o lava-jato. Existem inúmeras situações, irmãos. Mas não vamos entrar em paranoia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Então não precisamos desesperar. Não é verdade? Não precisamos temer. Apesar de ouvirmos isso de Paulo, dos pregadores, ainda continuamos temendo. Eu disse aos irmãos no início, hoje no açougue eu tive medo. Mas eu estava quase desistindo do churrasco, irmãos, porque o trem estava lotado. E aí eu me esquivava daqui, me esquivava, mas chegava outro e já se aproximava. Eu acabei ficando com medo e comecei a refletir sobre essa situação que o mundo todo está vivendo, que todos nós estamos vivendo. E aí busco conforto na palavra de Deus. Busco conforto nas palavras de Paulo. Busco conforto nas palavras de Jesus, que diz claramente para todos nós: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É a doutrina da imortalidade da alma. Não quer dizer que vai escapar com vida desse mundo, não, porque todos nós haveremos de morrer se Cristo não voltar antes desse período. Todos nós haveremos. Mas o que morre é o corpo físico, por um período de tempo. A alma não morre. Estaremos com o Senhor se nos mantivermos firmes nas promessas de Deus. Firme nas promessas. É o que eu tenho me esforçado para manter, é o que você tem se esforçado para se manter, é o que todos nós temos nos esforçado. Continuemos nesse esforço, continuemos nos esforçando. Continuemos depositando a nossa confiança no Senhor, porque Ele é o que guarda a cidade, Ele é o que guarda a nossa casa, Ele é o que guarda os nossos filhos, não é? A bênção da paternidade é descrita no Salmo que nós lemos aqui. Os filhos são herança do Senhor. Não são nossos, são herança do Senhor. Ele nos deu para que nós pudéssemos cuidar deles para o Senhor. E cuidamos enquanto está dentro das nossas forças, está dentro dos nossos limites. Vai chegar um tempo que a gente não dá conta de cuidar mais, não é verdade? Mas Deus cuida. Deus cuida. Porque eles pertencem a Deus. Os meus filhos pertencem ao Senhor, os seus filhos pertencem ao Senhor. E Deus não é criador descuidado. Ele cuida dos seus filhos. A Bíblia diz que pode uma mãe se compadecer do filho que mama? Pode. Todavia, se ela não se compadecer do filho que ama, o Senhor se compadece. E aqueles que têm a experiência de ser mãe, aquelas, reconhecem que filho continuará sempre sendo menino, porque ela sempre tem cuidado com os meninos. Ah, meus meninos, os meninos estão aqui, os meninos chegaram, cadê os meninos? As mães sempre cuidam dos filhos. Então, quanto mais o Senhor, Ele é Deus amoroso, Ele cuidou de mim, cuidou de você, vai continuar cuidando. Mesmo que você fique doente, o Senhor continua cuidando do doente. Mesmo que você se contamine, o Senhor continuará cuidando de você. E mesmo quando Ele descuida, no nosso entendimento, na nossa ótica, Ele está cuidando. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde. É muito bom estar de volta com vocês. Ainda temos trabalho pela frente. Pastor Divino pode ir se aproximando aqui, já estamos encerrando. Ainda temos trabalho pela frente, então vamos estar congregando juntos, na medida do possível, não é? Mas estamos dispostos a estar ombro a ombro com o Pastor Divino, daqui para frente, não é?
já cicatrizou a ferida de ter deixado de pastorear vocês, eu já me conformei, tá certo? E agora, se o pastor divino permitir, eu vou ajudá-lo a pastoreá-los, né? Então, estou aqui como servo, como ajudador, e depois que nós terminarmos o doutoramento, defender a tese, eu tenho certeza que voltaremos a ser mais atuantes, onde Deus quiser que estejamos trabalhando. Amém? Estamos juntos de novo. Obrigado, pastor divino, pelo carinho. Obrigado, irmãos, pelo carinho. E eu agradeço em nome da Denise também, minha companheira. E espero ajudá-los e ser ajudados por vocês, assim como eu e ela temos ajudado um ao outro. Amém? Obrigado, irmãos. Um abraço e a paz. Benção, né, queridos? Glória a Deus. É um privilégio muito grande, né, estarmos com o pastor Júlio e sua família, né, irmã Denise, novamente conosco, né, caminhando juntos, né, e os 10 anos, 11 anos que estamos aqui, né, em que congregamos justamente com o pastor Júlio e com a igreja, né, foram anos de aprendizado, queridos. Né, eu tenho a humildade, né, para reconhecer, né, que aprendi muito juntamente, né, caminhando ao lado do pastor Júlio, com a igreja, né, e eu acho, né, tenho uma alegria muito grande, né, em tê-lo novamente conosco, né, caminhando juntos. Aqui, queridos, não tem ninguém que é maior do que ninguém, não, né, nós caminhamos juntos, né, lado a lado, né, e o nosso objetivo, né, é estarmos, né, nessa toada, nessa caminhada, né, nunca passando, sabe, na frente do outro, não, a gente vai caminhar juntinhos, todos juntos, né, e fazendo a vontade de Deus, né, em comunhão uns com os outros, né, e comunhão, queridos, é algo de Deus, né, é algo agradável ao coração de Deus, que nós vivamos de que forma? Em comunhão uns com os outros. E pastor Júlio, é muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, você, a irmã Denise, né? E como eu falei inicialmente, a igreja, todos nós temos um amor muito grande por vocês, por você, pela sua família. E eu vejo tudo isso como resposta de oração. Como já falei também com o pastor Magalhães, né? Deus está enviando, está trazendo, queridos, né? E a gente quer justamente isso, que a vontade de Deus se cumpra. Não a minha vontade, não a vontade do ar, não, a vontade de Deus, né? A gente tem, Senhor, se for para frustrar os meus planos, os meus projetos, pode frustrar, Senhor. Os meus planos, né, devem ser alinhados, devem ser os teus projetos, os teus planos. A tua vontade é a melhor coisa, queridos, é quando a vontade de Deus, ela se cumpre sobre a igreja do Senhor. Amém? E pastor Júlio falando, né, dessa relação, com relação a partir para a glória, né, lembrei de uma frase, né, do pregador Billy Graham. Billy Graham, o saudoso Billy Graham, né, quase 100 anos, partiu para a eternidade, mas ali ele conversando com o seu neto, que estava ali fazendo a sua biografia de Billy Graham, ele falou, olha, um dia vão dizer, Billy Graham morreu. Olha, não acredite, estarei bem vivo, apenas mudei de endereço. Amém, queridos? Então, realmente, isso deve ser, né, a certeza do nosso coração, né, estar com o Senhor. E nesse momento nós vamos estar convidando, né, a equipe de louvor vai cantar mais um hino. Em seguida, nós vamos orar, mais uma vez agradecendo ao Senhor, né, e a bênção apostólica. Amém, queridos? Então, nós vamos adorar o Senhor, né? Onde você estiver nesse momento, às vezes você vai estar ouvindo esse culto, essa mensagem, participando, às vezes é no seu carro, às vezes é na sua casa, às vezes é no seu trabalho, mas saiba de uma coisa, o Senhor, Ele cuida de nós. Seja em qualquer situação, Deus cuida de nós, né? Como um pai amoroso.
Ele cuida dos seus filhos. E Ele sabe, queridos, exatamente, né, o que fazer, como fazer. Tudo que vem de Deus é bênção. Podemos até não entender, mas o que vem do Senhor para as nossas vidas, quando nós estamos, sabe, em comunhão com Ele, intimidade com Ele, podemos reconhecer que é bênção. Amém? Glória a Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluias, glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nesta noite. E todos digam amém. Queridos, a paz do Senhor, que o Senhor possa abençoá-los de forma rica e abundante. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus.